Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós iremos estudar sobre os blocos econômicos. O que são blocos econômicos? Vamos iniciar aqui pela leitura. A formação de blocos econômicos tem por objetivo criar condições para dinamizar e intensificar a economia no mundo globalizado. Em todas as modalidades de blocos econômicos, o intuito é a redução ou eliminação das tarifas ou impostos de importação e exportação entre os países membros. Bom, então podemos dizer que blocos econômicos são grupos de países que se unem, se juntam com o objetivo de redução de impostos de importação e exportação, ou até mesmo podendo chegar à eliminação desses impostos ou tarifas de circulação de produtos, de mercadorias. Bom, podemos observar aqui no mapa que são vários grupos, são vários blocos econômicos. Isso aqui são informações de 2011, mas a gente pode observar aqui na Ásia, a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. A gente pode também identificar aqui na África do Sul, também um acordo aqui de comercial entre esses países, denominado blocos econômicos. Já na América, no continente americano, nós destacamos aqui o Mercosul, América do Norte, a Comunidade Andina aqui na América Central. Tá? Esses grupos, esses blocos econômicos, eles tiveram sua origem, principalmente sua origem e desenvolvimento após a Segunda Guerra Mundial. Então, os países arrasados pela guerra, destruídos, decidem formar blocos, se unirem para fortalecimento da sua região, principalmente na questão comercial. Globalização e regionalização. Bom, a globalização, como nós já vimos em aulas anteriores, tem a ver com o desenvolvimento das tecnologias. Principalmente a gente pode destacar nos transportes e também comunicação. Transporte e comunicação. E regionalização seria essa divisão do território, tá? de acordo com algum critério. Ok? Então, globalização e regionalização aqui tem a ver com a formação de blocos econômicos, Formação dos blocos econômicos no qual estamos estudando. Então, a globalização, com o aumento aí da atividade econômica, com o aumento da circulação dos produtos, do comércio mundial, e principalmente após a Segunda Guerra Mundial, há a necessidade dos países se agruparem e fortalecerem a sua região. Então, com a globalização, houve maior circulação de mercadorias, de capital e de pessoas. Com o passar dos anos, com a evolução tecnológica, as revoluções industriais, há um aumento dos fluxos comerciais, produtos viajando mais, o comércio, o aumento significativo em todo o mundo, principalmente em regiões de alto desenvolvimento tecnológico, como a América do Norte, Europa e algumas regiões da Ásia. Bom, o aumento da concorrência entre os países e, com isso, a formação
de blocos regionais. Aqui podemos ver os tipos de blocos, esses tipos de blocos econômicos, ou podemos dizer tipos de acordos entre países. Então existe, no caso aqui, a chamada zona de livre comércio. Nesse caso, as mercadorias é de livre circulação. A tarifa externa, que seria o imposto, é definido por cada país. Capitais e serviços e pessoas, há um acordo entre os países, dependendo do tipo de acordo, há uma livre circulação ou não. E a moeda é nacional, ou seja, cada país possui a sua moeda. No caso, o primeiro bloco econômico é o bloco dos Estados Unidos, da América, Canadá e México estão nesse bloco aqui, NAFTA. Então nós temos aqui a zona de livre comércio e nós temos um outro tipo, são 3 tipos de acordos econômicos nesses blocos, ou os 3 principais. A união aduaneira. No caso das mercadorias, ocorre livre circulação. A tarifa externa é um imposto comum, ou seja, nesse bloco, por exemplo, no qual está o Brasil, então os países do Mercosul entram em um acordo e irão cobrar o mesmo valor de imposto ou a mesma porcentagem em determinados produtos, dependendo do acordo. Entre capitais, serviços e pessoas, acordo entre os países, a moeda é nacional. Já na União Econômica e Monetária, tem algumas características: a livre circulação de mercadorias, a tarifa externa, o imposto comum, que seria a relação entre esses países membros desse bloco com outras nações, seria um acordo de mesmo valor de imposto, uma mesma porcentagem. Capitais, serviços e pessoas, nesse caso ocorre a livre circulação. Inclusive a gente destaca que a União Europeia, diferente das outras nações de outros blocos, ocorre aqui a livre circulação não só de mercadorias, mas como também de pessoas. É uma diferença significativa aí. Então, os países pertencentes à União Europeia, as pessoas têm a livre circulação entre eles. A gente pode exemplificar a França, a Espanha. A moeda é comum. No caso aqui da União Europeia, eles utilizam o famoso euro. Tá certo? Então, blocos econômicos são grupos de países que se unem com o objetivo principal de estabelecer um imposto menor, um imposto pequeno, baixa, ou chegando até a zerar a tarifa de importação e exportação. No caso do imposto comum, destacado na União Aduaneira e também na União Econômica e Monetária, eles praticam a chamada TEC, a tarifa externa comum, no comércio com terceiros países e a adoção de uma política comercial comum. Ou seja, há um acordo aqui na relação com países de outros blocos. Eles cobram mais ou menos o mesmo valor, a mesma porcentagem, tá certo? Bom, aqui a gente dá um destaque para o NAFTA, no qual Canadá, Estados Unidos e México são esses 3 países que pertencem a esse bloco. O chamado NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América, é uma abreviação em inglês, é um acordo econômico e comercial, também chamado Bloco Econômico, formado por Estados Unidos, Canadá e México, criado efetivamente em 1º de fevereiro de 1994, tem como objetivo o fortalecimento das relações comerciais entre esses países. A estratégia estadunidense
de criação do bloco visa enfrentar a concorrência dos mercados europeu e especialmente o asiático, que tem tido vigorosa evolução nos últimos anos. Aqui nessa relação a gente percebe uma relação desigual, Estados Unidos como maior potência, né, a fronteira com o México a gente já é conhecido, né, a barreira que eles colocam, né, a circulação de mercadorias aqui, ok, mas a circulação de pessoas já encontra aí bastante dificuldade, já que o chamado sonho americano, né, muitos mexicanos, muitos latino-americanos tentam atravessar, né, e sabemos a polêmica, existe um muro aqui, uma barreira em boa parte da fronteira entre os Estados Unidos e o México, que faz com que ocorra uma grande dificuldade aí. Só que quando a gente pensa em produtos e mercadorias, né, os Estados Unidos ele acaba levando vantagem por ser um dos maiores compradores e até que se aproveitam também da mão de obra fornecida pelos mexicanos aqui. Né? Mas a questão da migração já é um caso diferente. Aqui podemos destacar o Bloco Econômico Europeu. A União Europeia é um bloco econômico criado em 1992 para estabelecer uma cooperação econômica e política entre os países europeus. É um dos exemplos de blocos mais avançados, apresentando uma integração econômica, ou seja, as relações comerciais ocorrem com muita intensidade e muitas vezes zerado tarifa de imposto de importação e exportação, uma integração fortíssima social, política, uma moeda comum, é o euro, livre circulação de pessoas e funcionamento de um parlamento europeu formado por deputados dos países membros eleitos pelos cidadãos. Aí aqui tem uma lista, né? 28, atualmente são 28 países membros, aí tem uma lista aqui. Um parênteses aqui para o Reino Unido, que por meio de um plebiscito, ou seja, uma consulta à população, em junho de 2016 decretou a saída do bloco econômico, porém a saída do país ainda não foi oficializada. Isso são acordos, são reuniões, que não é tão simples assim a saída do bloco do Reino Unido. Tá? O chamado Brexit, a saída aí da Inglaterra, no caso. Aqui a gente analisa o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, bloco econômico no qual reúne a Argentina, o Brasil, Paraguai e Uruguai como países efetivos, foi criado em 1991. Só lembrando que o objetivo principal aqui são as taxas, né, as tarifas, os impostos de importação e exportação. Também objetiva o fortalecimento regional, fazer frente a outros blocos, a outros países. Então tem esses países efetivos, Chile, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador e Venezuela como países associados ou em vias de ser efetivados como participantes e membros do Mercosul. A diferença entre o membro associado e pleno é que o associado não adota a TEC, a Tarifa Externa Comum, uma vez que o Mercosul se encontra no estágio da União Aduaneira. Ok? A Venezuela, ultimamente devido a conflitos políticos, está suspenso do Mercosul, temporariamente não participa das discussões comerciais, uma questão política, uma questão de problemas políticos na Venezuela e entre o Brasil aí, por enquanto, a Venezuela se encontra em suspensão. São vários blocos econômicos, né? A gente procurou fazer um vídeo bem rápido, bem objetivo, levantando alguns destaques para não ficar muito prolongado nem cansativo.
mas tem uns textos aí para a gente realizar as leituras e se aprofundar mais no tema. Tá certo? Professor Robson, um grande